Olá, alunos do oitavo ano da Interativa, bem-vindos à nossa aula desta semana de ensino religioso, videoaula, né? Aula gravada, já fazia um bom tempo que nós não tínhamos videoaula, mas eu tive que optar pela videoaula para essa semana devido a algumas mudanças de percurso aí que eu tive ao longo da semana, tá certo? Mas o nosso conteúdo não muda, ele é o mesmo. Hoje nós teremos revisão para a nossa avaliação e, mais do que depressa, vamos lá para esta revisão então. Vejam bem, eu coloquei aqui os temas, né, que irão cair na nossa avaliação. Então, nós temos os seguintes temas para vocês do oitavo ano. O nosso conteúdo, ele foi um conteúdo apenas nesse bimestre, que foi foram os princípios ético-religiosos. Nós vamos ver, então, a diferença entre as religiões do Oriente e do Ocidente, os princípios no hinduísmo, no cristianismo, no islamismo e na fé Bahá'í. Nós teríamos outros também, o espiritismo, o judaísmo, mas eu escolhi essas 4 aqui para trabalharmos. E a concepção holística do ser humano. Veremos um pouco sobre tudo isso daí nesta aula de hoje, tá? Nessa nossa revisão. Vai ser tudo isso que nós vamos fazer durante o nosso encontro de hoje, tá? Vai ser tudo isso que nós iremos fazer durante esta aula que teremos agora. Tá? Vamos lá então. Então, primeira coisa, que nós temos que lembrar que todas as religiões possuem princípios que são éticos e que são religiosos. A questão é muito óbvia. Nós estamos falando de religião, obviamente que os princípios são religiosos, né? E por serem religiosos, eles também têm um significado ético ou moral, né? E lembrando que a questão da ética, a palavra ética, vem do grego ethos, que significa um conjunto de regras, de normas para a conduta das pessoas da vida em sociedade. Tá? Então, resumindo, ethos significa o conjunto de atitudes, ações e regras que conduzem o comportamento da vida em sociedade. Ações que levam para um bom comportamento dos seres humanos em relações sociais. Então, isso nós podemos entender como sendo a ética. Claro, isso depois desembocou em várias outras reflexões ao longo da história, né? O próprio filósofo Aristóteles, uma de suas obras principais se chama Ética Nicômaco, que é uma obra na qual ele vai colocar assim a questão da ética para toda a sociedade da época, né? A ética é uma coisa que vem a aumentar a nossa visão, a ajudar a nossa visão. Nós temos que cobrir os 2 olhos com a ética. Temos que cobrir os 2 olhos, não apenas um. Os 2 olhos, colocamos o pano da ética, digamos assim, colocamos o pano da ética sobre os nossos 2 olhos para enxergarmos o mundo com a ajuda dela. E aí nós colocamos os panos éticos sobre os nossos olhos, sobre os 2, e deitamos, descansamos um pouco, né, e vamos aprofundando também nossa visão de sociedade, certo? Nós vamos colocando, né? Tem que ser sempre em totalidade. Tem que ser em totalidade, né? A questão da ética, galera, para a humanidade, ela é em totalidade. Não pode ser numa parte só, tem que ser no todo, tem que ser em tudo. Né? Você não pode deixar a ética numa parte só. Ah, vou ter ética só no meu trabalho, só na família, só na igreja. Eu tenho que ter ética em tudo. Né? Claro, uma ética que seja tranquila, não uma ética debochada, né? Também não precisa ser debochado nas coisas éticas também, né? Espero que vocês estejam entendendo. Agora vejam só, nós vivemos numa pluralidade cultural e, consequentemente, uma pluralidade religiosa. O Brasil, mais do que nunca, é um país, nossa vida, muito plural. No sentido étnico, cultural, religioso, acadêmico, né, esportivo, tudo. O Brasil é um país multicultural, um país de muita pluralidade. Então, os princípios éticos são variados em suas explicações, mas são semelhantes em suas origens. Por exemplo, o bem comum. Todos os princípios éticos estão voltados para uma busca do bem comum. Né? Essa busca do bem comum é algo natural e algo desejado, almejado por todas as religiões, não só por uma delas, né? É importante também destacar que, na atualidade, os princípios estão muito relacionados com a natureza.
ao meio ambiente, à ecologia, a uma visão mais sustentável da realidade. E aí nós estamos vivendo semanas terríveis em relação, por exemplo, ao Pantanal no Brasil, né, que está queimando, literalmente queimando, né? Bom, para que servem os princípios ético-religiosos? Serve para não deixar ninguém ser feliz? Não. Eles servem para ajudar na conduta dos fiéis em suas vidas, não apenas dentro do espaço religioso, mas dentro da sociedade de forma geral. Os princípios ético-religiosos cooperam na prática social, isto é, na esfera política. Significa, então, que vivemos numa sociedade com diversidade de pensamento, de cultura e de religiões. É a definição principal do que são, né, do que são os princípios ético-religiosos. Agora, uma distinção, né, entre religião ocidental e religiões orientais. Religiões ocidentais são todas aquelas que são monoteístas, ou seja, a crença num único Deus. Apesar de a gente falar ocidental, a origem é no Oriente Médio, né? Mas oriental é mais relacionada à Ásia, né? A países como China, Japão, daquela região ali, né? Então, as religiões ocidentais são todas aquelas que são monoteístas e que tiveram origem com o personagem Abraão. Abraão é um personagem bíblico, é um personagem da Torá e é um personagem do Alcorão. As três principais religiões do mundo, cristianismo, judaísmo, cristianismo e islamismo, em ordem de surgimento, essas três religiões têm Abraão como personagem integrante de sua história. No judaísmo ele é considerado como o pai na fé, para o cristianismo também, e para o islamismo como um grande profeta, né? Profeta Abraão, pai Abraão, como dizem. Então as religiões ocidentais são essas, e são também, a gente pode chamar de religiões abraâmicas, né, em relação a Abraão. Agora, as religiões orientais são aquelas que têm maior relação com, desculpem, com o Extremo Oriente e com a Ásia e com alguns países da África, tá? As religiões orientais têm esse papel aí no caso, ok? Agora, os princípios em si. O hinduísmo é a terceira maior religião do mundo. Os hindus seguem princípios como a abertura e a acolhida a outras tradições religiosas e também a valorização do diferente. O hinduísmo cultiva o princípio da não violência, chamado de ahimsa ou ahimsa. Esta religião pretende que todos os seus seguidores cultivem o respeito aos semelhantes e a todas as formas de vida. Outra questão importante é a presença das mulheres na tradição religiosa hindu, seja como sacerdotisa, seja como pessoas que atuam nas próprias cerimônias, tá? São pessoas que vão atuando nos próprios cultos, entendeu? De realidades que são bem importantes para eles também. Este princípio tem como finalidade não causar sofrimento a outros seres, incluindo pessoas, animais e plantas. Então, o princípio principal do hinduísmo é não causar violência. É um princípio de não violência. Já no cristianismo, o valor fundamental da ética cristã é o amor a Deus e ao próximo, pois o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo é o exemplo por sua ação de amor para com os mais pobres e sofredores. Doar a vida pelos outros é a maior prova de amor para os cristãos. A experiência do amor cristão é apresentada durante a última ceia, e o amor cristão também deve pautar sua relação com a natureza. Então, o principal princípio no cristianismo é a ética do amor a Deus e ao próximo. Não só o amor a Deus e não só o amor ao próximo, mas se completando, o amor a Deus e ao próximo e também esse cuidado na sua relação com a natureza. Já no islamismo, o islamismo entende que Deus criou o mundo por misericórdia, né, a qual também se manifesta no amor na família e com os amigos. O islamismo prega muito, isso pode ser um pouco contraditório, mas prega muito a questão da paz, a prática da paz. Mas, ao mesmo tempo, existem relatos de extremistas islâmicos, como tem extremistas cristãos, extremistas judaicos e etc.
Então, a prática da paz, tolerância e perdão são alguns dos princípios que regem o islamismo. Um dos principais princípios do islamismo é a justiça, que deve ser vivida nas relações com as pessoas mais próximas, incluindo distribuir seus bens aos mais necessitados. Propõe, como princípio, estabelecer um convívio cuidadoso com os elementos da natureza. Tá? Vocês vão vendo que todas as religiões vão falar sobre a natureza, né? E aí temos 3 termos bem importantes sobre os princípios do islamismo. Fitra, que é o conceito proferido por Maomé, que diz respeito ao entendimento correto e natural de Alá, né? No islamismo, o nome de Deus é Alá, se referem a Deus como Alá. Zakat, que é a partilha dos bens com os mais pobres por amor a Alá. E Tawhid, que significa Alá é um, que é o princípio que fundamenta a aceitação do outro e o cuidado dentro da comunidade. O Tawhid é muito importante, né? Esse cuidado que você tem que ter com as outras pessoas, a empatia, a aceitação, mesmo alguém que seja diferente, acolher quem seja diferente e aceitá-lo dentro da comunidade. Na fé Bahá'í, lembrando, a fé Bahá'í é uma religião monoteísta fundada por Baha'u'lláh, filho de um nobre iraniano nascido em Teherã no século XIX. O termo Baha'u'lláh significa a glória de Deus, aí, né, deve o seu nome à própria religião. A fé Bahá'í é uma religião bem diferente de todas. É uma religião que não possui dogmas, não possui rituais, não tem clero, não tem sacerdócio, não tem nada praticamente, nada. Mas eles propõem princípios e valores que contribuem para uma relação sustentável e igualitária com o outro e com a natureza. Os seres humanos devem eliminar qualquer forma de preconceito e construir uma sociedade justa e pacífica. Embora não seja uma religião com outros elementos, como nós temos nas religiões clássicas, mas ela procura em seus princípios algo fundamental, né? Construir uma sociedade justa e pacífica. E aí, algumas tradições religiosas apresentam de maneira mais acentuada uma concepção holística do ser humano. Lembrando o que é a concepção holística, né? E da natureza. Isto é, uma visão de interdependência e complementaridade entre ambos, explicando esses palavrões aí. A questão é a seguinte: nessa visão holística, da filosofia platônica, por exemplo, alguns séculos antes de Cristo, Platão entendia que o ser humano era dualista, era dual, né? Então, era corpo e alma, uma separação radical entre corpo e alma, sendo que o corpo era inferior à alma. A ética, a filosofia, a teologia cristã, séculos mais tarde, com Tomás de Aquino, entendeu que corpo e alma não são inseparáveis, mas é uma unidade, comum. E aí, nessa visão holística, entende-se que o ser humano, estando no seu habitat natural, ele tem uma interdependência com os demais seres da natureza. Ou seja, o ser humano não está isolado, mas ele é interdependente e está numa relação de complementaridade entre ambos. Esse entendimento integral tem sido essencial para o desenvolvimento de uma consciência comunitária que compreende a importância de pautar as ações humanas por uma ética ambiental e responsável. Ok? Lembrando então, holístico é uma palavra que vem do grego que significa holos, que significa contemplar o mundo em sua totalidade. Visão holística é uma visão do todo, né? Uma visão de totalidade. A visão holística faz parte da cultura oriental, estando presente em práticas como a acupuntura, yoga, medicina, ayurveda. A visão holística difere da dualista, né, que nós já falávamos na outra, essa relação separada, né, entre o corpo e a alma do ser humano. Galera, esse é o nosso conteúdo para a prova, então, tá bom? Não peguei pesado, tá bem de boa para nossa prova aí, tá? Lembrando algumas coisas bem importantes agora. Lá no Classroom está disponível a tarefa número 6. É a última tarefa deste bimestre. Todos devem estar com as tarefas em dia. São 60 pontos de tarefas. Tem alunos que até agora não fizeram nenhuma das tarefas. Tá? Vamos se espertar aí. No Classroom também respondam a chamada da aula do dia de hoje, 25 de setembro. Como nós não temos Zoom hoje, será validada apenas a chamada no Classroom. Quem não responder até às 15h30 levará falta.
Na próxima sexta-feira, dia 2 de outubro, então, a nossa avaliação bimestral de ensino religioso. Tá? Lembrando que a prova ficará disponível apenas durante o horário de aula. Para vocês do 8º ano, a prova será das 8h50, mas eu vou liberar ali para umas 8h45, das 8h50 até as 9h35. Quem perder a prova desse horário, me procura depois, justifica, vou falar com a Eliane e nós veremos o que pode ser feito. A prova vale 40 pontos, né? Temos 60 pontos já de tarefas, aí fechamos os 100 pontos do bimestre. A prova terá 8 questões com 0,5, com 5 pontos em cada questão aí. Ok? Muito bem, encerramos por aqui então. Vocês vão ver que esse vídeo não vai demorar o tempo todo da aula, os 45 minutos. Então, se depois que assistirem a videoaula lá no YouTube, né, vou deixar o link para vocês no Classroom, se tiverem dúvidas, por favor, manda mensagem no WhatsApp que eu vou auxiliando vocês aí na resposta das questões. Das questões das dúvidas, não nas questões da prova, tá bom? Bons estudos a todos, então, bom final de semana. Na semana que vem, a gente não se encontra nem no Zoom, tá? É direto à prova, no horário de aula. A gente volta a se encontrar agora no dia 9 de outubro, aula ao vivo com os resultados das avaliações. Beleza? Bons estudos, bom final de semana, um grande abraço e até a próxima.